prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu não posso dizer fria, porque eu já estou aqui há 6 anos, né? Essa manhã gostosa de Rio Grande, em que nós acordamos um pouquinho mais encasacados. Os rio-grandinos estão sem casaco, vi Heron aqui tocando sem casaco, realmente um gaúcho de verdade. Mas os cariocas já estão encapotados, né? Independente da temperatura, amados, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar a palavra do Senhor. E nós estamos aqui recebendo alguns irmãos pela primeira vez. Eu dou as boas-vindas a eles, aqueles que nos visitam já com frequência. Nosso irmão Pedro, saudade sua, que bom que você está aqui com a gente. Sintam-se muito bem-vindos em estarem conosco aqui na Igreja Graça Soberana. Tá? Estamos já no mês de abril, faltam aproximadamente 2 meses para o retorno do nosso pastor Emerson. Ele está se formando no Pastors College, lá em Louisville, nos Estados Unidos. E em breve ele retorna e manda um abraço a toda a igreja. Ele e a irmã Tati estão ansiosos para estarem aqui, agora não só com os seus 3 bebês, mas com o 4º que está chegando também. Deus tem abençoado a nossa igreja, não só aqui presencialmente, mas EAD também, né? Tem alguns filhos nascendo nos Estados Unidos. Amados, nesse mês de abril, nós estivemos meditando numa série chamada A Santidade de Deus e a Disciplina da Igreja. E ao longo dessa série de mensagens, nós pudemos aprender algumas coisas. Nós pudemos meditar em certos assuntos. O primeiro deles foi sobre a santidade de Deus. Foi sobre esse atributo santidade e o que ele significa e como a Bíblia expressa esse atributo para cada um de nós. Nós pudemos aprender também como esse atributo que é de Deus deve reverberar e refletir em nossas vidas. Nós podemos aprender sobre o convite ou sobre a ordem de Deus de ser de santos, porque eu sou santo. Se vocês são o meu povo, reflitam o meu caráter, e eu tenho um caráter santo. Apesar de todos nós termos pecados e falhas, o convite bíblico é ser de santos, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. No último domingo, nós aprendemos como essa santidade tem reverberações práticas quando algo terrível acontece na igreja, o pecado. E o pecado faz parte, infelizmente, da nossa caminhada. Cada um de nós temos pecados. Como nosso irmão Michael muito bem colocou durante a liturgia, se algum de nós diz que não tem pecado, essa pessoa está mentindo. Agora, a grande questão é que nós somos convidados a nos arrependermos dos nossos pecados, a percebermos os nossos erros e a corrigirmos o nosso rumo. Mas, dentre a santidade e a correção, nós podemos aprender que existe a disciplina muitas vezes. Existe a ação de Deus através da sua igreja, através do aconselhamento mútuo, aconselhamento de marido e esposa, aconselhamento de alguns irmãos com um outro irmão ou alguma outra irmã, um aconselhamento da igreja como um todo a um irmão, para que leve esse irmão ao arrependimento. E hoje nós veremos como na Bíblia isso foi aplicado de maneira prática pelo apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios. E eu convido a todos a abrirem as Bíblias. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 13. A carta aos Coríntios talvez seja uma das cartas mais aplicáveis ao nosso contexto. Ela tem muitos exemplos que nós conseguimos aprender e colocar em prática nas nossas igrejas 2000 anos depois. Então, não é coincidência que, inclusive, nós já expusemos essa carta aqui em nossa igreja. Infelizmente, à época, nós não tínhamos os irmãos do vídeo nos servindo ainda com as filmagens. Teremos que expor novamente para deixar registrado. Mas, sem mais delongas, 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe nas suas Bíblias e também na projeção. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia.
Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois, nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não deveriam julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Até aí, meus amados. Para que nós possamos entender aonde nós estamos, nós temos que contextualizar onde esse texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos Paulo sendo comissionado por sua igreja para ser um missionário. E Deus delega a Paulo uma grande responsabilidade de levar o evangelho aos pagãos, de levar o evangelho afora do povo judeu, afora dos limites do povo judeu. Lembrem-se da promessa: o evangelho seria pregado na Judéia, em Samaria, na Galiléia e em todos os confins da terra. Paulo, que era talvez o judeu mais preparado contra todas as expectativas, ele não é comissionado a pregar para o seu povo, mas é enviado para fora. É enviado para levar o evangelho até a Ásia, até a Turquia, até a Europa. Talvez, nós não temos registros disso, mas talvez ele tenha chegado até a Espanha, porque ele revela na carta aos Romanos o seu desejo de chegar até os confins do Império Romano para levar a boa nova do evangelho. E Paulo, ele inicia uma plantação sistemática de igrejas nas cidades-chaves do Império. Ele plantava igrejas naquelas cidades principais, onde ele sabia que o fluxo de informação levaria o evangelho às cidades menores, satélites aquelas. E Corinto não poderia deixar de ser uma dessas cidades. Uma das maiores cidades de sua época, uma verdadeira megalópolis, podemos utilizar essa palavra, esse anacronismo. Corinto controlava o maior porto da Grécia, o porto de Cencreia. Corinto tinha pessoas de todo o mundo conhecido. Ali havia muita riqueza, o comércio era abundante, era um ponto central do império. Quem trafegava da parte europeia para a parte asiática provavelmente passaria por Corinto. Era uma cidade também muito conhecida por seus jogos, os Jogos Istmicos. Nós temos os Jogos Olímpicos, que nós conhecemos até hoje, mas rivalizando com Atenas, nós tínhamos Corinto, dentro da própria Grécia, por mais que não existisse como um país como nós conhecemos hoje. Então era uma cidade pulsante, uma cidade viva, uma cidade muito conhecida. Só que, além de rica, ela também era conhecida por sua licenciosidade moral. Ela também era conhecida pela forma devassa dos seus habitantes. Tanto que nos escritos gregos de mais de 2000 anos atrás, uma cidade rival de Corinto, um poeta que morava numa cidade rival de Corinto, utiliza a palavra corintianização, trazendo para o português, como uma ação de se tornar uma pessoa sem parâmetros morais, ou que vivia de forma libertina. Então, era assim que Corinto era conhecida ao redor. Nós podemos trazer alguns exemplos para aqueles que são da Marinha ou que já viajaram, vão lembrar de Amsterdã sendo lembrada dessa forma, ou de Hamburgo sendo lembrada dessa forma, por conta dos seus grandes prostíbulos que são conhecidos até hoje, grandes portos. Percebam, Corinto tinha essa fama. Corinto era uma cidade que era tomada pelo pecado sexual. E isso era conhecido daquele povo. E aquela igreja,
era chamada para ser santa. Aquela igreja era chamada por Deus para fazer a diferença naquele mundo. E se os irmãos lerem 1 Coríntios, vocês vão perceber que essa carta é uma carta recheada de problemas. É uma igreja que estava enfrentando severas provações, severas lutas. Eles tinham um problema de divisão dentro da igreja de Corinto. Alguns se diziam por Pedro, o líder dos apóstolos. Alguns se diziam de Paulo, que era o fundador da igreja. Alguns se diziam de Apolo, que foi um pastor enviado por Paulo depois que ele saiu e foi para Éfeso, e que tinha uma oratória muito boa. E Paulo os repreende por conta disso. E fala, olha, deixem as divisões de lado, vocês são um. Nessa igreja, nós também tínhamos problemas de que os ricos desvalorizavam os irmãos mais pobres. Quando eles se juntavam para ceiar, muitas vezes os ricos se embebedavam, se empanzinavam, enquanto outras pessoas passavam fome. Então aquele texto famoso que nós lemos em todo domingo de 6, 1 Coríntios 11, é justamente Paulo tratando desse problema. Olha, esperem uns pelos outros, ceiem juntos, dividam o pão, o cálice, comam em casa, mas em comunhão sejam um só corpo, pensem uns nos outros. Essa igreja também passava por problemas na esfera jurídica. Irmãos processavam outros irmãos na esfera judicial fora da igreja. Eles não tinham a capacidade de conversar, não tinham a capacidade de resolver os seus problemas internamente, de perdoar, a ponto que Paulo fala naquele famoso texto também, por que vocês não levam um prejuízo? Ao invés de darem mau testemunho, por que vocês não perdoam e aceitam o prejuízo? Parem com isso, parem de brigar na frente do mundo. Outro problema que a igreja enfrentava era que as pessoas de Corinto valorizavam muito o dom de línguas. E, por valorizarem tanto, eles desprezavam outros dons. E o culto na igreja de Corinto era uma bagunça. Cada um falava numa língua diferente, num momento diferente. Esses problemas nos remetem à igreja do Brasil do século 21. Todos eles. Mas percebam como eles são chamados. Em 1 Coríntios 1, leiam comigo, amados, a partir do versículo 4. Perdão, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 1, a partir do verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amados, por mais que eles estivessem cheios de pecado, aquela igreja era chamada para ser santa. E esse é o trabalho do apóstolo Paulo, chamar aquela igreja à santidade, ao despertamento. Só que um problema naquela igreja chama a atenção. Um problema naquela igreja emerge uma vez que Paulo está sediado em Éfeso, do outro lado do mar, e nós temos ali uma comitiva, irmãos daquela igreja que levam problemas e uma carta de perguntas até Paulo. E o problema maior é exatamente esse texto que nós tratamos na leitura original. Havia um homem que estava se deitando com a esposa de seu pai. Não temos maiores detalhes, mas se ela fosse sua mãe, Paulo deixaria isso claro, provavelmente a sua madrasta. Também não sabemos se o seu pai estava vivo ou não, mas o fato é que Paulo trata da seguinte maneira nos versículos 1 e 2. Vamos reler nosso texto básico, 1 Coríntios 1 e 2. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Paulo começa essa sessão falando de dois problemas. O primeiro problema, o pecado que nós já comentamos, um pecado sexual. Agora, isso era agravado pelo fato de que essa atitude ou esse comportamento não era aceito nem mesmo entre os gentios, nem mesmo aquela cultura pecaminosa, aquela cultura permissiva de Corinto, aceitava um comportamento desse. E Paulo se espanta com isso. Como alguém dentro da igreja está tendo esse tipo de comportamento?
Só que Paulo ele faz uma segunda reprimenda em sua carta. Ele não só repreende o pecado, mas como no versículo 2 ele repreende. E como vocês não estão fazendo nada? Por que vocês estão cheios de orgulho? Por que vocês não já tomaram alguma atitude com relação a isso? Percebam o espanto de Paulo, não só com o pecado, mas com a passividade. Não só com o pecado, mas com a aceitação. Paulo repreende, chama a atenção daquela igreja e fala: igreja de Corinto, vocês que foram chamados para serem santos, que foram santificados, tem algo errado no meio de vocês. Existe algo que precisa ser corrigido. E a partir daí, Paulo, baseado na lei, porque como escrito em Deuteronômio 22, 30, nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito do seu pai, ele começa a repreender aquela igreja por sua passividade e por estar aceitando. E nós vamos além da passividade. Percebam que Paulo utiliza a frase: e vocês andam cheios de orgulho. Amados, além de não tomar nenhuma atitude com relação àquele ato, a maioria dos comentaristas concordam que aquela igreja, ela provavelmente se achava muito boa. Ela tinha todos os dons, como registrado por Paulo. Ela falava em línguas. Ela era rica. Ela crescia. Então, por que eu vou me meter na vida do irmão? Se nós estamos sendo abençoados espiritualmente, logo isso quer dizer que Deus concorda com o nosso comportamento, que Deus aprova aquilo que eu estou fazendo. Amados, aquela igreja se gabava de ter vários dons espirituais, que estava em franco crescimento, que era próspera e abençoada por Deus, mas eles estavam agindo de maneira errada com relação ao pecado dentro da igreja. E aí, amados, eu imagino a surpresa daqueles irmãos ao receberem essa carta. Eu imagino a surpresa quando Paulo, enviando uma carta dura àquela igreja, fala: vocês estão errados, eu amo vocês, eu dei a minha vida por vocês, eu prego o evangelho e quase morri para chegar até aí com a boa nova, mas eu estou decepcionado com vocês. Esse é o recado de Paulo há 2000 anos atrás para a igreja de Corinto. Percebam, amados, como aquela igreja estava cega. Reverendo Augusto Nicodemos, ele faz um comentário muito pertinente quando ele fala sobre esse texto. Ele fala que aquela igreja deveria estar unida quando estava separada, e deveria estar separada quando estava unida. Aquela igreja havia se separado por conta dos pastores que ali trabalhavam, quando ela não havia percebido que aqueles homens eram só homens e servos de Deus, e que eles não deveriam estar divididos em partidos, nem mesmo defendendo a Paulo, porque ele fundou a igreja, ou Apolo, por ter uma oratória melhor, ou Pedro, por ser o líder dos 12. Eles deveriam estar unidos pela causa do evangelho, mas agora Paulo os repreende porque eles estavam unidos, aceitando o pecado de um irmão, não fazendo nada com relação a isso, quando eles deveriam ter tomado alguma atitude e se separado, e excluído, e cortado, nas palavras de Paulo, esse irmão. Mas percebam que Paulo não só os repreende pelo que eles não fizeram, como ele já toma a iniciativa através de uma atitude de pastor, como um apóstolo de Cristo, como Paulo era. Versículo 3 a 5, vamos ler nosso texto base. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amados, Paulo, munido de autoridade apostólica, ele inicia um processo de disciplina. Mas eu gostaria de destacar aqui um ponto muito interessante, que talvez seja um dos principais pontos da nossa reflexão de hoje. Percebam que mesmo Paulo, sendo quem ele é, ele se importa e valoriza o papel da igreja nisso. Percebam o que ele diz no verso 4. Reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Se os irmãos se lembram da pregação de semana passada,
Os irmãos e aqueles que não estiveram aqui presentes podem assistir no YouTube, já está lá, vão se lembrar que o último passo da disciplina eclesiástica é quando a igreja é reunida, aquele irmão faltoso é exposto perante a igreja para que haja arrependimento naquela vida, mas mesmo não havendo arrependimento, e quando não há arrependimento, existe o último passo, que é o da excomunhão, que aquele irmão não estará mais apto a participar da comunhão. Se os irmãos se lembram das palavras de Jesus, isso é feito através da igreja. E, amados, isso justifica o espanto de Paulo. Aquela igreja sabia, o terceiro passo havia sido dado, a igreja estava ciente do que estava acontecendo, aquele irmão havia sido constrangido e ele não se arrependia. Tanto que essa notícia atravessa o oceano e chega a Paulo em Éfeso. E Paulo pergunta, o que falta para vocês tomarem uma atitude? O que falta para vocês extirparem o mal do meio de vocês? Se esse pecado está impenitente, por que vocês não tomam uma ação? Se vocês não tomam, então, ok, vamos tomar, eu inicio. E ele escreve a carta. E ele envia essa carta. Sem spoiler, porque a Bíblia já foi escrita. Eu brinco com o pessoal que quando a gente conversa sobre The Chosen, nunca tem spoiler, porque se você está reclamando do spoiler de The Chosen, você não leu a Bíblia ainda, porque está tudo lá. Se os irmãos lerem 2 Coríntios, provavelmente esse mesmo irmão que foi repreendido chegou ao arrependimento. Paulo fala para aquela igreja acolher em amor aquele irmão. E aquele irmão é perdoado e reintegrado. E esse processo de disciplina chega ao seu objetivo final, que é o da inclusão, do perdão, de estender a mão da comunhão. Mas aqui eu fecho esse spoiler. Então percebam, amados, Paulo inicia juntamente com a igreja esse processo, esse ato duro, porém em amor, para que alguém chegue ao arrependimento e abandone o pecado. E aqui, amados, nós chegamos num ponto em que muitas vezes nós pensamos que nós, como igreja, como corpo de Cristo, não temos responsabilidades uns para com os outros. Nós pensamos que a nossa caminhada cristã é uma caminhada individual. Nós avaliamos que a nossa forma de viver diz respeito somente a mim, diz respeito somente à minha família, no máximo aos meus filhos e à minha esposa. Mas, amados, a realidade da Escritura nos mostra que nós somos chamados a uma vida santa em comunidade, a nos importarmos uns com os outros, a amarmos uns aos outros, a caminharmos uns com os outros, a suportarmos uns aos outros e, a quando necessário, repreendermos e admoestarmos uns aos outros. Foi assim que Deus quis para a sua igreja. E é por isso que é tão importante a existência da igreja local. E é por isso que se reveste de mais importância o fato de estarmos aqui juntos, caminhando lado a lado. Nós imaginamos que nós não temos responsabilidade para com nossos irmãos, mas a verdade é que a igreja, a comunhão dos santos, é algo central na forma como Deus pensou o seu povo, na forma como Deus pensou que nós iríamos caminhar e crescer em santidade. Essa santidade que Paulo cita no início da sua carta não é direcionada a cada membro em si, mas à comunidade. A igreja havia sido eleita. E, amados, como nós somos mais fortes quando nós estamos juntos. Percebam que o autor de Hebreus escreve no capítulo 10, versículos 23 a 25 de sua carta. Olha o que ele nos recomenda. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amados, além da ordem de estarmos firmes em nossa confissão, de guardarmos firmes a nossa confissão, a ordem do escritor de Hebreus é: não deixem de se congregar, não deixem de ser uma congregação, não deixem de ser um povo, não deixem de ser uma família da fé. E, amados, isso encontra uma aplicação tremenda em nosso tempo. A nossa geração não valoriza a igreja, não valoriza os laços que nós temos uns com os outros.
A nossa geração, ela não valoriza conceitos de congregação, de membresia, de unidade, de igreja, de povo de Deus, de ajuntamento solene, de culto a Deus. A nossa geração imagina que ela pode viver de forma sozinha, solitária, através de seus smartphones. E, amados, muitas vezes, nós que estamos ligados a uma igreja, também desvalorizamos isso. Também deixamos em um segundo plano. Também esquecemos da importância da igreja, não só na disciplina, mas também no caminhar diário, no amor uns pelos outros, no sustento da fé, naqueles que estão fracos. Isso tem se perdido em nosso tempo. Algumas igrejas não sabem quem são os seus membros. Algumas pessoas entram pelas portas das igrejas e saem sem nunca ter nenhum tipo de relação com aquela comunidade. E vivem como se isso fosse algo normal, como se fosse algo comum. Amados, o reflexo da nossa sociedade está estampado na igreja. A nossa sociedade hoje quer viver sexo sem compromisso, família sem compromisso, e também quer viver igreja sem compromisso. Nós estamos acostumados com uma cultura de fast food em que tudo se resolve em 3 minutos. Em que eu chego numa igreja, eu me torno membro em 3 minutos. E logo depois, eu não gostei daquele sermão que o irmão Tardelli trouxe, então eu vou trocar de igreja. Nós não avaliamos se uma igreja é saudável pela forma como a escritura é exposta. Nós não avaliamos se uma igreja é saudável se existe disciplina. Nós não avaliamos se uma igreja é saudável se ali é ministrada a ceia e o batismo de forma fiel. Não. Nós conceituamos uma igreja boa ou uma igreja ruim se ela atende às minhas expectativas, se ela me satisfaz, se ela me entretém, se o culto é legal. Se eu saio no domingo da igreja e eu converso com meu marido, com a minha esposa, e aí, como é que foi o culto? Ah, eu gostei muito. Eu sempre brinco com a minha esposa. Quando alguém me pergunta se o culto foi bom ou não, eu sempre respondo, essa pergunta tem que ser para Deus, não é para mim, porque o culto é para Ele. Amados, nós não nos reunimos aqui para assistir um espetáculo, para assistir um show. Nós nos reunimos aqui para prestar culto a Deus em comunidade. E quando nós estamos aqui, algo miraculoso acontece. Cristo está conosco. Percebam a importância disso. Percebam como isso é um ponto-chave quando a comunidade se reúne. E existe uma diferença quando nós estamos em comunidade e quando nós não estamos em comunidade. Existem promessas específicas para quando o povo de Deus está junto, caminhando junto. Existem exceções? Claro. Existem pastores perseguidos no Irã, na Coreia do Norte, na Nigéria, existem. E Deus, de forma miraculosa, irá sustentá-los. Mas eu desafio qualquer um dos irmãos a conversarem com uma pessoa assim. E eles irão dizer para você que o que eles mais anseiam é estar unidos ao corpo de Cristo. E nós desvalorizamos essa oportunidade. Amados, aqueles que se chamam desigrejados deveriam refletir um pouco mais sobre isso. Eu adoro ouvir o reverendo Augusto Nicodemos. Eu amo ouvir Hernando Dias Lopes, John Piper, nossa, Sproul, Carson. No YouTube tem todos eles. Eu amo ouvi-los. São pessoas realmente usadas por Deus, mas eles não são os meus pastores. Mas eles não são as pessoas que cuidam de mim. Eu preciso do irmão Jerônimo me ensinando sobre paciência. Eu preciso do irmão Fábio dizendo que eu erro. Eu preciso do irmão João dizendo para mim que eu tenho que andar mais uma milha com ele. Amados, nós precisamos uns dos outros. E nós não seremos alimentados, nós não obteremos crescimento através da comunhão dos santos, achando que eu conseguirei isso por meio de uma tela no YouTube. Nós cresceremos em mansidão, em alegria, em paciência, em bondade, em domínio próprio, quando nós estivermos juntos. E Deus, de maneira miraculosa, faz com que ações, casos ocorram em que isso é testado, aumentado em cada um de nós. Não existe crescimento em comunidade fora da comunidade. Essa é a importância da igreja. E é importante a tal ponto que percebam o que Paulo fala. Quando alguém sofre a sanção máxima de disciplina e essa pessoa é retirada da comunhão, percebam as palavras de Paulo. Essa pessoa é entregue a Satanás.
Amados, muitas pessoas do nosso tempo escolhem livremente viver a pior sanção que existe, estar fora da comunhão, de maneira livre. Percebam o tamanho disso. Leiam comigo o verso 5 novamente, do nosso texto base. E que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amados, ser privado dessa comunhão, de fato, é um remédio amargo, como nós vimos na semana passada. E esse remédio amargo, ele é utilizado como última hipótese. E mesmo assim é utilizado com vistas ao amor, para que haja perdão e arrependimento, como nesse caso que nós estamos lendo, que foi registrado aqui em 1 Coríntios. Mas por vezes, pessoas ditas cristãs escolhem por si andar nesse caminho. Não faz sentido. Não faz sentido estar fora de uma igreja. E, amados, eu não estou aqui para defender a nossa igreja, por mais que eu a ache saudável, uma igreja bíblica, uma bênção, um bálsamo na minha vida. Mas, se você não deseja congregar aqui, congregue em outro lugar, em que as pessoas te conheçam, que ela olhe nos seus olhos, que elas te discipulem, que você discipule elas, que vocês se admoestem, que vocês cresçam e caminhem em amor, porque essa é a vontade de Deus. Expressem sua palavra. Não deixem de congregar, como algumas pessoas habitualmente fazem. Essa é a ordem de Deus. E, na verdade, deixar de congregar não é uma opção. Na verdade, é o remédio mais amargo que existe para o pecado. Nós tomamos esse remédio de forma livre, de forma espontânea. Não faz algum sentido, não faz nenhum sentido, amados. E como dito na semana passada, esse remédio, ele visa ao arrependimento. É um remédio amargo, mas é um remédio por vezes necessário. E que quando ele não é aplicado, a igreja é cobrada, assim como a igreja de Corinto foi cobrada. E Paulo reforça e expande esse argumento. Leiam comigo dos versos 6 a 8 do nosso texto base. Paulo vai fazer uma referência à festa de Páscoa, instituída lá no livro de Êxodo. Leiam comigo. 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Mais uma vez, Paulo repete a reprimenda do versículo 2. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Amados, mais uma vez aqui Paulo chama a atenção daquela igreja pelo seu orgulho, para ela não fazer nada e achar aquela situação normal. E ele usa a metáfora, que para alguns talvez não seja tão fácil, que é a metáfora da Páscoa do Antigo Testamento. Quando os hebreus ainda eram escravos lá no Egito, lá com Moisés, Arão, Miriam, no último dia, no dia da última praga, a praga mais terrível, em que um anjo passou matando todos os primogênitos do Egito, dos homens e dos animais, Deus instituiu uma festa perpétua para o povo judeu. E aquela festa dizia que naquela semana eles deveriam comer pães sem fermento. É por isso que nós vemos na Bíblia, por vezes, a Páscoa sendo chamada de festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos, em algumas traduções. E aquela falta de fermento representava a ausência de pecado. E após uma semana não se alimentando de fermento, o cordeiro pascual era sacrificado. E aquele sangue do cordeiro foi pintado, ou foi aspergido sobre os umbrais das portas. E quando o anjo da morte passava, ele viu o sangue do cordeiro sobre aquela casa, e ele passava direto e não matava aqueles primogênitos. Esse é o simbolismo que Paulo puxa aqui, lá de Êxodo. E aí percebam, Paulo fala, olha, se vocês estão sendo coniventes com o pecado, não estão conversando com a pessoa, não estão admoestando-a, não estão trazendo assunto para a igreja, e mesmo depois de todos esses passos, vocês não tomam as ações que Cristo ordenou que vocês tomassem, o pecado ele vai se multiplicar na sua igreja. Essa é a figura de Paulo, de forma simples. Em ditado popular, talvez seja uma laranja podre estraga todo o saco, mas em linguagem bíblica, nós temos que um pouco de fermento leveda a toda a massa. Percebam o que Paulo está colocando aqui.
O pecado, quando não tratado, ele tem o poder de contaminar toda a massa. E a figura aqui é simples, a massa é a igreja. O fermento é o pecado. Assim como um pão precisa de pitadas de fermento para crescer, a igreja, com pitadas de pecado, ela irá ser totalmente contaminada por aquele pecado. E é essa a urgência que Paulo traz. Paulo traz, hajam. Eu irei iniciar agora essa questão, porque vocês estão errados, vocês estão sendo omissos. Não hajam dessa maneira. Essa é a reprimenda de Paulo. E percebam, amados, que isso é algo muito sério. Percebam que, para todas as outras coisas que aconteciam na igreja, Paulo tem paciência, Paulo trata, Paulo conversa, Paulo exorta, admoesta. A carta é cheia disso. Agora, para aquelas questões que foram levadas para conhecimento público e que não há arrependimento, Paulo trata com dureza e fala, se vocês não tomarem alguma ação, esse pecado irá contaminar toda a igreja. E Paulo inicia o processo de exclusão desse irmão, que mais tarde, Paulo não usa a palavra irmão, percebam, Paulo utiliza a palavra malfeitor, dessa pessoa, mas mais tarde, essa pessoa se arrepende, é reintegrada, e esses pecados são apagados e esquecidos. Sabe por quê? Porque Davi matou. Nós falamos isso semana passada. Davi adulterou. Davi, ele rouba a esposa de um general e mata aquele general, não para ficar com a esposa dele, mas que as pessoas não saibam que ele engravidou aquela mulher. Ele é perdoado por Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Moisés assassina um egípcio em ira, quando aquela pessoa está chicoteando um hebreu. Ele é perdoado por Deus. E ele é levado a ser líder do povo, por mais que ele desse inúmeras desculpas para Deus. Abraão, ele pega Sara e entrega a sua mulher para um egípcio, com medo do que eles iriam fazer com ele. E aí Deus pune o egípcio, porque ele tomou a mulher de Abraão, a mulher que havia sido destinada para ser a mãe da promessa, e pune aquela casa, aqueles homens chegam para ele, Abraão, o que você está fazendo? Por que eu estou sendo amaldiçoado? E Abraão fala, eu pequei. Mesmo assim, ele é aceito por Deus. Percebam, nós não somos aceitos por Deus pela ausência de pecado, porque todos nós somos pecadores. Nós somos aceitos por Deus porque nós nos arrependemos e porque Cristo estendeu a mão da graça quando Ele morreu na cruz por cada um de nós. Dizer para Deus que você tem pecado e por isso Ele não vai te aceitar é a maior mentira que existe no seu coração. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E quando se bate na porta, a porta será aberta. Amados, a nossa corrida não é um tiro de 100, é uma maratona. A nossa caminhada, ela é longa. E é uma caminhada que, por vezes, nós teremos quedas. Nós teremos percalços. Se alguém diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Todos nós temos. Mas a grande questão é, como nós lidamos com esse pecado? Nós o colocamos diante do Senhor, pedimos perdão e buscamos mudança, ou nós agimos da mesma maneira? Essa é uma questão, amados, para a nossa reflexão de hoje. E por conta do fermento agir de forma tão rápida, essa é a importância que Paulo dá, e por isso que ele se espanta com a passividade daquela igreja. E ele continua falando sobre isso. Leiam comigo, do verso 9 até o verso 13. Na outra carta, eu já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. O final é feliz desse caso. Esse irmão se arrepende, ao que tudo indica na carta de 2 Coríntios. Mas é algo duro de se escutar. É algo duro de se ouvir. Mas percebam que Paulo, a todo momento, assim como Cristo, tem em mente o arrependimento do pecado, porque esse é o caminho para a salvação. Esse é o caminho
de um cristão verdadeiro, um arrependimento genuíno, diário, um abandono diário do pecado. Não que nós iremos pecar todos os dias, meu ponto não é esse. Meu ponto é, por mais que nós pequemos, Deus irá nos perdoar, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, mas cabe a cada um de nós arrepender-se e crer, pois é chegado o reino de Deus. E no verso 9, Paulo faz referência a uma carta que não existe mais, né? Na outra carta, como nós expusemos aqui no ano passado, ano retrasado, existem pelo menos 4 cartas aos Coríntios, né? A primeira e a terceira nós não temos, nós temos a segunda e a quarta, que entraram na história como as cartas canônicas de 1ª e 2ª aos Coríntios. Então, Paulo já havia repreendido os irmãos em relação a isso anteriormente, e ele fala isso aqui no texto. E nessa carta anterior, ele havia dito, olha, não se associem com os impuros. Só que, provavelmente, essa fala de Paulo foi muito mal interpretada. Aquelas pessoas, talvez, e aí nós entramos no campo da inferência, nós não temos exatamente o que eles tomaram de ação, mas talvez eles se ausentaram do mundo e deixaram as pessoas que não eram cristãs de lado. Pararam de comprar em lojas de pessoas que não são cristãs, pararam de ir a locais onde não cristãos estavam. E aí Paulo faz um ajuste, olha só, se vocês forem viver de forma a evitarem todas as pessoas que têm pecado, vocês têm que ser arrebatados, têm que ser mortos e ir para o céu, que isso não vai acontecer. O que eu estou dizendo é, se você tem alguém que se diz cristão e está recorrentemente na mesma coisa, acende o sinal de alerta, alguma coisa está errada. Esse é o ponto. E aí Paulo, ele traz essa realidade como uma realidade dura, mas é uma realidade que visa o arrependimento. Mas é uma realidade que visa aquela pessoa se arrepender, deixar aquele pecado e saber que ela está errada. Amados, não faz sentido nós julgarmos aqueles que estão fora da aliança. Por vezes, nós recebemos alguns casos de irmãos que de maneira sincera trazem, Tardelli, olha, eu tenho um casal de amigos, eles estão com problemas no casamento, e a gente pode ajudá-los. Nossa primeira pergunta é sempre a mesma, eles são cristãos? Eles são de alguma igreja? Porque se eles não se submetem à palavra de Deus, é difícil nós conversarmos, nós podemos falar, nós podemos orientar, mas o que eles precisam é do Evangelho. Não é de 5 passos de como salvar seu casamento, ou de 5 passos de como salvar suas finanças. Essas pessoas precisam ser renascidas pela ação de Cristo e do Espírito Santo na vida delas. Na verdade, não faz sentido algum nós olharmos para o mundo e nos enchermos de revolta. Nossa, como o mundo está mal. E aquele movimento monástico lá do século IV, século V, que as pessoas simplesmente saíram do mundo. Século XVIII, XIX nos Estados Unidos, as pessoas deixaram as cidades, foram para os campos, porque o mundo era mau. Mas aí eu pergunto, quem vai ser sal? Quem vai ser luz? A igreja tem um chamado com relação a isso, de fazermos a diferença, de sermos pessoas, homens e mulheres diferentes onde nós estivermos. Esse chamado é real. Com isso eu não digo que nós não temos que ter sabedoria. Paulo fala, nessa mesma carta, nos capítulos subsequentes, sobre pessoas que iam até locais onde ídolos eram adorados, e ali faziam refeições, e ali se alegravam, e Paulo, olha, você pode? Pode, mas convém que você faça isso? É bom que você faça isso? Então sai daí. Mas, por outro lado, Paulo não diz para essas pessoas simplesmente sumirem da sociedade, não, sejam sal, sejam luz, mas tenham atenção para aqueles crentes que não agem assim. Eles precisam ser chamados, eles precisam ser admoestados, orientados do seu comportamento. Esse é o grande ponto de Paulo. E aqui, amados, nós trazemos, ou Paulo traz, uma realidade que é inegável, uma realidade que urge e que irá acontecer. E é uma realidade que deveria despertar a igreja. Versículo 13. Ora, os de fora, esses Deus julgará. Amados, o julgamento de Deus se aproxima. A cada dia, o julgamento de Deus sobre o mal se aproxima. Isso deveria ser uma realidade que deveria nos trazer para próximos de Deus, para mais perto dEle. Deveria nos fazer refletir sobre as nossas vidas, sobre como Ele nos chama a sermos mais pacientes, a sermos mais amorosos,
a termos cuidado com aquilo que Ele nos deu. É fato, amados, que Cristo nos chama diariamente ao arrependimento. E Ele nos aceita quando nós nos arrependemos. Mas Ele não aceita pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Agora, nós, como igreja, temos a responsabilidade de, por mais que sejam palavras duras, o final do versículo 13, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amados, nós temos que ter muita paciência, muito amor, muita graça, muita misericórdia. Nós temos que caminhar a segunda milha. Nós temos que orientar, admoestar, cuidar. Muitos problemas vão surgir e morrer no âmbito pessoal. Isso nunca vai chegar ao conhecimento de ninguém, nem da liderança da igreja, nem do seu marido, nem da sua esposa. Às vezes, algumas coisas vão nascer e morrer, pessoas vão se perdoar. E o Evangelho é isso. Muitas vezes, laços quebrados serão refeitos pela graça do Espírito Santo, não pela nossa capacidade de sermos bons, ou misericordiosos, ou pacientes, por mais que Deus trabalhe isso tudo em nós. E, como nós vimos na semana passada, esse perdão será ligado nos céus. Jesus estará conosco. E esse é o nosso chamado. A admoestação dentro da igreja, a disciplina dentro da igreja, ela não acontece como um fim em si mesma, e esse é o ponto central dessa série. Ela acontece baseada na santidade de Deus, mas com vistas ao perdão. E aqui, como dito pelo nosso irmão Michael há 2 domingos atrás, é muito pertinente nós colocarmos que a intenção não é uma mudança externa do comportamento, não é uma mudança da forma como nós fazemos, mas é uma mudança da forma como nós pensamos, da forma como nós sentimos, da forma como o nosso coração deseja, daquilo que há de mais profundo nas nossas intenções. Porque essa mudança não é uma roupa, não é a luz, não é a convivência que vai fazer. É o Espírito Santo, através da morte sacrificial de Cristo, em cada um de nós. Esse é o chamado, a verdadeira disciplina. A disciplina verdadeira que Deus faz em nós, como um pai faz aos seus filhos, visa transformar o mais íntimo do nosso coração, aqueles desejos mais profundos que só Deus e você e eu conhecemos. Amados, esse é o chamado à disciplina e ao arrependimento a cada um de nós. Muito mais do que algo corporativo que existe e que nós não podemos negar, e que nós não podemos nos omitir, mas Deus nos chama ao arrependimento pessoal e diário. Deus nos chama a percebermos aquilo que há de errado e a corrigirmos, não na nossa própria força, mas através da ação do Espírito Santo em nós. E aqui eu termino o sermão trazendo algumas aplicações, amados. A primeira delas é que uma compreensão errada de quem Deus é, da sua santidade, uma compreensão errada das nossas obrigações para com Deus, uma compreensão errada sobre a igreja e sobre a disciplina, nos fará necessariamente ter uma prática errada. Se nós não entendemos a Escritura, se nós não conhecemos o Deus que nós adoramos, amados, nós vamos errar o alvo, assim como os coríntios erraram. Nós vamos valorizar os dons de línguas, nós vamos valorizar ter dinheiro, nós vamos valorizar comer bem, beber bem, nós vamos valorizar termos partidos, termos nossas divisões, pessoas que concordam comigo, pessoas que têm mais a ver comigo, mas vamos deixar de lado o verdadeiro arrependimento, vamos deixar de lado a verdadeira disciplina, nós vamos deixar de lado aquilo que importa. Se nós não conhecemos a Deus, se nós não conhecemos a sua verdade revelada, a nossa prática será afetada por essa falta de conhecimento. Amados, que possamos prosseguir a conhecer a Deus, que cada um de nós possamos caminhar em direção a esse Deus e possamos conhecer a sua vontade revelada na sua Escritura. Segunda aplicação, amados, é sobre a realidade e a importância do papel da igreja na vida de cada um de nós. Amados, não desvalorizem o papel da igreja na vida de vocês. Não desvalorize a importância da comunhão dos santos, do caminhar junto, de lidar com aquela pessoa que faz você ter mais paciência, de lidar com aquela pessoa que você tem que ter mais amor para caminhar com ela. Não desvalorize a experiência de alguém
que você tem que chorar junto na hora da tristeza e se alegrar na hora da alegria. Amados, em comunidade nós choramos luto dos irmãos, nós nos alegramos por bênçãos recebidas, mas nós fazemos isso na comunidade dos santos. E Deus quis que assim fosse e nos orienta: não deixem de se congregar, não deixem de estar juntos, não desvalorizem o papel da igreja no século 21, porque estar fora da comunhão é estar entregue a Satanás. Estar fora do círculo de influência da igreja é necessariamente estar dentro do círculo de influência do inimigo. É assim que Paulo trata. Amados, a importância de estarmos aqui não é simplesmente nós termos um ar-condicionado, ou estarmos num lugar bonito, ou termos um painel legal, ou uma música agradável, não. Nós estamos aqui como povo de Deus, como um ajuntamento visível de uma realidade invisível, através da qual Deus opera de maneira mística, miraculosa. Os nossos olhos não veem, mas nós vemos o resultado quando Deus opera. Nós vemos os resultados dessa comunhão. Nós vemos os resultados de quando nós estamos fracos e alguém nos ajuda. Nós vemos os resultados quando nós estamos em pecado e alguém nos alerta. Nós vemos esse resultado pela comunhão dos santos. É fato que você pode acabar ouvindo uma pregação boa no YouTube. Assista, porque eu assisto também. E isso é uma bênção que Deus nos deu, que os irmãos de 2000 anos atrás não tinham. Eles não podiam ouvir um podcast de Paulo lá em Corinto. Mas percebam, não desvalorizem a importância de estarmos aqui, reunidos, vivendo as dificuldades uns dos outros, para crescermos em graça, em amor e em misericórdia. Amados, o último ponto para encerrarmos, que não pode ser ignorado, é que tudo isso que nós falamos nesses 4 domingos se resume em: arrependam-se e creiam, pois é chegado o reino dos céus. Amados, a disciplina, a santidade, a Bíblia, a igreja de Corinto, a nossa igreja, ela existe. Ou nós recebemos esse chamado por conta do sacrifício de Cristo por nós. Sem a morte sacrificial de Cristo, nós estaríamos mortos, perdidos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas. Todos nós nos desviávamos pelos nossos caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amados, o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos destituídos da graça de Deus. Romanos 6, 23, Romanos 3, 23, Isaías 53, todos esses textos nos lembram que nós estávamos perdidos, amaldiçoados, como resultado das nossas escolhas. Mas, há sempre um mais. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O chamado, amados, é a crença em Cristo, a confiança no seu sacrifício, a nos agarrarmos não em métodos, por mais que eles sejam importantes, e nós tenhamos que colocá-los em prática de vez em quando, mas nós somos chamados a vivermos uma vida de arrependimento diário e de confiança em Cristo como nosso Senhor. Esse é o chamado diário para a igreja, e essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa pregação, e nós devemos viver uma vida compatível com isso. A santidade, ela é uma vida compatível com o Deus Santo. Esse é o nosso chamado. E não se enganem, amados, vocês e eu, nós não conseguiremos atingir isso pelas nossas próprias forças, somente com a ação do Espírito Santo em nós. E é isso eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus que Ele nos capacite a um viver santo. Amém? Vamos orar.